Boa noite, tudo bem? Certo com vocês? Joia. Deixa só eu botar. Não sei se alguém já fez isso, colocar o link aqui da aula lá no grupo. Para a gente seguir aqui. Assessoria aqui. A aula de agora em letras garrafais. Beleza. Enviado aí. Ana, Helena, pessoal que já está online aí. Auricélia, Matheus, Otacílio Simval, boa noite para vocês. Só organizar a tela aqui, só um pouquinho. E aí, agora sim, né, que estamos dentro da disciplina, acharam o que da nossa análise de casos da semana passada? Foi tudo bem? Tranquilo? Fácil demais? Me Ó, digam. professor, fácil eu não achei, não. Achei bem desafiador, mas eu gostei. Ansioso para saber como é que foi a correção. Massa. A correção, na verdade, vai ficar mais pela é, pela questão discursiva, né? Porque as objetivas, né? Não tem muito o que a gente fazer. Só digitar aqui, gente. Enquanto eu vou digitando, já vou falando aqui para vocês. Até porque isso precisa ficar gravado aqui para o registro, né? A Júlia Barbosa teve um problema de saúde. Não vou entrar em detalhes, tá? Acho que aí para não violar a intimidade de ninguém. Mas estou dizendo isso publicamente porque vocês precisam saber, né, para que vocês entendam que eu não estou cometendo nenhuma injustiça. Ela teve um problema de saúde que impediu que ela fizesse a atividade na semana passada e ela vai retomar a atividade hoje, tá? Então, só para explicar, né, porque esse item está visível lá na sala do Moodle, apenas para ela que teve esse problema de saúde, né, não teve como ela fazer a atividade, então ela vai ter esse tempo equivalente de vocês, né, para realizar a atividade, beleza? Desculpem a falta de fôlego, eu estava correndo aqui para ajeitar as coisas que eu estou em outro lugar aqui hoje, vou abrir a câmera agora e vocês veem. Estou à disposição para qualquer problema. Beleza. X. Mais um dia que eu entro na aula errada e fico igual bobo esperando. Pessoal que entrou aí depois, boa noite para vocês. A gente vai retomar a nossa discussão da aula passada, né, sobre comunicação pública. A ideia é a gente encerrar as coisas que a gente deixou um pouquinho aberto na aula passada e falar de outras coisas que faltou a gente encerrar a discussão na aula passada, tá? Então, retomando, para quem entrou depois, vocês vão ver aqui na sala da disciplina, tá? Na semana 10, a atividade de análise de caso aqui novamente. Ela é apenas para a Júlia, certo? Que teve um problema de saúde. Eu tive que abrir a atividade novamente para ela, né? Para que ela tivesse a chance, né, justa de fazer a atividade no mesmo prazo que vocês tiveram, certo? De mais aí de 24 horas.
Tudo bem? Então, só para explicar por que que isso está aqui, tá? Quem já fez, todo mundo já fez. O caso dela é o único, né, onde precisou fazer, abrir essa exceção, beleza? Então, só para deixar isso abundantemente claro para vocês, certo? Ela também já foi comunicada diretamente via WhatsApp. Aqui, né, sobre o nosso calendário da disciplina, então hoje a gente vai retomar a discussão sobre comunicação pública, voltando aqui, cadê? Sim, a gente fez atividade, né, democracia e informação cívica. Amanhã a gente passa a falar de agências de comunicação, tá? Então, a gente vai falar, acho que 2 aulas sobre isso, não, uma só, tá? A ideia aqui é mostrar algumas perspectivas, tá, que a gente tem na área sobre isso. Enfim, a gente vai fazer uma explicação mais detalhada amanhã, mas hoje a gente vai encerrar esse assunto, depois a gente já entra em comunicação digital, né, que a gente vai levar aí umas 4 aulas só tratando disso, tudo bem? É um assunto aí que estou prometendo bastante, né, desde o início da disciplina, e a gente vai levar 4 aulas nele justamente por conta disso. Ainda sobre a prova, que a gente fez, né, sobre a atividade da semana passada, eu gostei muito do formato, né, vocês, só Simval, né, que me deu um feedback aqui, eu perguntei, não sei se alguém quiser digitar aí, professor, amanhã não vou conseguir participar da aula, vou trabalhar e não vou conseguir conciliar. Terá algo avaliativo? Não, tá? Só o que eu estou dizendo aqui, só conteúdo mesmo, vai ficar gravado, pode dar uma olhada depois. Letícia dizendo aqui, gostei demais, eu também, tá? Eu acho que ela é muito objetiva, ela exige de vocês uma reflexão, né? Há algumas alternativas, né, em que vocês tinham que marcar mais de uma resposta que estava correta ou incorreta, enfim, né, depender lá do enunciado. Então ela pede análise de vocês, né? Eu acho que aquele modelo ficou bem legal e estou pensando em adotar ele também na próxima, na N2, tá? Nessa crise de imagem. Vou trazer uma definição sobre isso nas aulas mais à frente, tudo bem? Correções e notas, né? Algumas pessoas estão me cobrando o release, né? Um retorno sobre a atividade de vocês. Vocês vão ter que receber algum retorno de mim, invariavelmente, até o fim da semana, porque é o meu prazo para colocar as notas no sistema, tá bom? Então eu vou devolver, né, no caso dessa disciplina, os releases e a atividade que vocês fizeram, né, análise de caso da semana passada, com comentários, tudo bem? No caso da avaliação, né, da análise de caso, eu vou dar um feedback, na verdade, sobre a questão dissertativa, né, e mostrar o gabarito das objetivas, tudo bem? É isso, de avisos, de recados, não sei se tem mais alguma coisa. Letícia comentando aqui, vou amar, beleza. Já dando um retrospecto, assim, um adiantamento para vocês, eu acho que ficou dentro do que eu esperava, tá? As notas, assim, né? Como vocês se saíram nas análises. O que eu perdi, meu Deus, não, só tá dizendo que eu vou usar o modelo que a gente usou na semana passada da atividade para gestão de crise, tá? Que é o trabalho lá da frente da N2, beleza? Mas, de novo, eu estou analisando isso, mais para frente eu vou trazer uma definição se a gente vai fazer isso mesmo, mas claro, né, depende um pouco aí do feedback que vocês vão me dar disso, né, por isso que eu perguntei, se quiser deixarem aqui nos comentários aqui por escrito, o que vocês acharam, se foi legal, se eu pedi coisas absurdas, se estava absurdo e difícil, ou o contrário, se estava óbvio demais, se pareceu que eu estava brincando com a inteligência de vocês, tá? Queria aí um retorno de vocês, né, até para informar a minha decisão, tá? Que eu acho que tem que ser, né, discutida com vocês, beleza? É isso. Eu queria comentar sobre uma questão específica, mas como a Júlia ainda não fez, acho que não seria o ideal. Sim, tá? Eu vou dar uma... Vocês podem tratar, né, das questões em específicas mais para frente, assim que eu terminar a avaliação na próxima semana, tá?
já que ela vai ter aí a aula de hoje e amanhã para fazer. Gostei também, a dinâmica e o vídeo ajudou, mas era uma espécie de pegadinha, tive que pensar muito. Que bom, a ideia era justamente forçar vocês, né, a refletirem antes de tomar as decisões, né, de marcar as coisas lá. Mas era isso, e ok, vamos passar para a nossa questão aqui, tá? A discussão de hoje. Professor, Professor, pode falar, Eliel? aquela questão de que a gente tinha que conciliar as palavras com os significados e objetivos delas foi muito boa. Aquela que tem mailing, newsletter. Ah, sim, de ir Todos esses que a gente, encaixando, né? sim, de encaixar. Uhum, Foi muito boa, foi muito boa. uhum. Fiquei tipo, tá, vamos ver se eu lembro disso aqui. Fiquei pensando durante muito tempo naquela questão, meu Deus. Eu também elaborei pensando nas provas de concurso, né, que tem na área. Então, eu não peguei nenhuma questão pronta, né, na verdade, peguei coisas que costumam cair nessas provas de concurso da área, né, de assessoria de comunicação, para elaborar a avaliação de vocês. É algo que eu quero repetir, tá, no próximo trabalho aí, porque a coisa fica, inclusive, mais instrumental para vocês, né, ela tem mais sentido, né. Porque vocês podem usar como um treinamento, né, para esse tipo de coisa. Beleza? É isso. Para quem está chegando agora, de novo, tá? Quem quiser me dar um retorno aí em texto aqui no chat, tá? Sobre a prova, né? O que acharam da atividade da semana passada, eu agradeceria muito. Tá? Dizer o que vocês quiserem aqui, tá? Pode dizer, inclusive, professor, foi absurdo e difícil, não entendi nada, foi ridícula a coisa que você fez, enfim, tá? Só queria algum retorno de vocês, puderem colocar aqui no chat, tá bom? O que vocês acharam mesmo. Voltando para cá, a nossa discussão da aula anterior, que é comunicação pública, né? Então, a gente falou um pouco, né, do princípio, o que que é exatamente, né, o que está baseado, os princípios, né, os preceitos, perdão, que pautam, né, o exercício de uma comunicação pública responsável, né, feita de maneira correta, dentro dos procedimentos, daquilo que a gente vê na literatura, alguns dos deveres das pessoas que trabalham com isso, não é? Aqui, né, é importante destacar isso daqui, né, publicidade, opa, só um pouquinho, publicidade, né, desculpem, eu estou fechando aqui, publicidade e impessoalidade, né, essa parte aqui é muito importante, e estou falando disso porque a gente vai olhar mais hoje para alguns casos e falar dos manuais, tá, que são uma coisa importante. Então falamos um pouco, né, de alguns problemas, né, na prática de comunicação oficial, comunicação por assessoria pública do governo federal. Tentamos traçar aí, né, um pilar de, na verdade, o serviço de comunicação pública, ele está muito próximo do objetivo, do propósito do jornalismo, desse hard news, né, de buscar uma coisa que possa servir à democracia, não é? Então ele é um pilar de sustentação de qualquer democracia moderna, né? E aí, claro, né, a gente tem receitas para tentar superar atritos, que é, na verdade, o assessor conseguir entender o papel dele e entender o papel do jornalista e vice-versa, né, nessa relação. Aí falamos um pouco de alguns exemplos disso, e agora eu vou destacar aqui alguns erros comuns que a gente tem dentro da prática de assessoria de comunicação pública, né? Primeiro, a gente achar que somente quando você vai produzir peças para assessoria de comunicação pública, né, esteja você fazendo assessoria para um órgão do governo federal, municipal, estadual, não importa a esfera, tá? Ou organizações do terceiro setor, que poderiam se enquadrar aqui, pensando, né, que elas são autarquias, que têm uma vinculação com alguma instituição pública, quando a gente pensa apenas naquilo que o governo ou a organização deseja tornar público. O que isso quer dizer? Não é porque é dia, não sei, da água, não é, que você precisa montar um post na rede social da prefeitura, por exemplo,
falando lá sobre todos os projetos que a prefeitura tem para proteger a água enquanto patrimônio da humanidade. Ok que você faça isso, mas é importante também valorizar essas datas, não é? Ou o respeito, não é? À oferta da água, a não gastar esse recurso que é tão vital de maneira irresponsável, como um princípio de informação cívica, aquilo que a gente disse na aula passada, né? Uma assessoria de comunicação pública tem que informar e dar máxima publicidade àquilo que está previsto na Constituição, na legislação própria ao exercício do poder público, né, que é de proliferar boas práticas, não é, relacionadas ao exercício da cidadania, né? E isso cabe para qualquer órgão de comunicação, para qualquer órgão público, né? Para comunicação de qualquer órgão público, certo? Então não é porque, né, você está comemorando aí Dia Nacional do Meio Ambiente, Dia Internacional da Terra, não é? Que você precisa elencar, né, fazer peças apenas de publicidade relacionadas àquela data. Você pode, por exemplo, fazer um guia de boas práticas relacionadas àquela data, não é? E isso é importante, ou tão mais importante, do que uma publicidade relacionada à data, não é? Então, é colocar à frente, não é, no momento de produzir peças de comunicação, colocar à frente do interesse do governo, não é, que vai passar, que é a situação, que daqui 4 anos muda, não é, ou no máximo daqui 8 anos muda, não é, colocar à frente desse interesse o interesse do Estado, porque esse não muda, né? A gente espera que a República Federativa do Brasil ou a municipalidade de Goiânia permaneçam aí por muito tempo, não é? Por muitas décadas a fim, não é? Porque elas continuem existindo, continuem professando o trabalho de gestão dentro dos limites estabelecidos pela legislação, não é? Então, as peças de comunicação têm que pensar nessa figura do Estado, né, e nem tanto na do governo. Embora seja legítimo, sim, tá, produzir publicidade centrada no governo, que não pode a gente colocar isso à frente do interesse do Estado, tá bom? E isso também, né, o que a gente está falando aqui agora, confundir comunicação pública com comunicação política ou governamental. É por isso que, pela legislação, é proibido que os perfis institucionais, não é, da prefeitura, do governo federal, do governo estadual, de todas as esferas da administração pública, façam publicações nas suas redes respeitando um tempo limite que é próximo ao das eleições. É por isso que a gente vê, toda época de eleição, o perfil vai lá, publica, tem uma nota, respeitando a legislação, esse perfil será desativado e só será retomado após as eleições do ano corrente, certo? Por que que eles fazem isso? Porque é bonitinho. Não, é porque está na lei, certo? Então isso tem que ser cumprido. Você não pode usar um dinheiro público para a promoção de um grupo, de um partido, de uma personalidade política, não é? Uma coisa é comunicação política, outra coisa é comunicação pública, certo? Porque o que é público é assumido, não é, em um tempo, espaço específico, no caso, um mandato, não é, um tempo delimitado, para ser gerido por aquela pessoa que foi eleita, não é? Mas ela não é dona daquilo ali, ela está fazendo a gestão por um tempo determinado, certo? E é isso que a gente esquece com muita facilidade, não é? Não admitir ou não se retratar sobre erros. Então, quando você comete um erro, não é, inclusive em termos de gestão, tá? Falando aqui do governo também, você precisa comunicar o erro, o equívoco, a omissão, se retratar perante a sociedade. Isso é uma prestação de contas que, inclusive, de novo, está prevista na legislação. A gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês um decreto presidencial de 2008, que está em vigência até hoje, certo? Falando sobre quais são os deveres da comunicação pública, certo? Só voltando aqui. Professor, não entendi. Você pode me dar um exemplo? Não entendi, Letícia, sobre o que exatamente? Madeleine, essa matéria já é da N2? Sim, tá? Tudo que a gente vê da agora para frente, N2, beleza? Professor, Diga aí, Letícia. porque assim, eu tô parecendo chata, porque eu meio que caí Não, de paraquedas num estágio aí, e aí eu tô meio perdida, e aí eu gostaria de saber
assim, eu não entendi nesse caso de pensar somente o que o governo deseja tornar público. Eu não entendi, Uhum. por exemplo, É, dá um exemplo aí, como ser- seria ideal e como não é ideal. Seria, vou mostrar alguns casos aqui para a gente ver isso na prática. Mas o caso um exemplo disso seria, ou talvez tentando dizer melhor do que está colocado aqui no tópico. O problema é o governo querer dar publicidade somente, certo? Apenas aquilo que vai beneficiar a imagem dele. Tudo bem? É construir apenas peças de publicidade, uma comunicação mercadológica, certo? Tentar vender uma ideia para as pessoas, fidelizar um grupo específico de pessoas e esquecer que um governo ele não é para um grupo específico de pessoas. Não é? Quando um presidente da República é eleito, ele não pode falar apenas para as pessoas que o elegeram, não é? Porque ele não representa o grupo que elegeu ele representa o país inteiro. Não é? A mesma coisa se a gente pensar nos cargos executivos, um governador, um prefeito. Né? É um problema também que a gente vê nos cargos legislativos. Né? Um vereador que quer fazer não é, bases, projetos de lei, ou falar não é, apenas para o seu eleitorado, não é problema ele falar para o eleitorado, o problema é ele focar apenas no eleitorado, certo? Porque ele está sobrepondo um interesse que é político, não é que é dele, pessoal, ao do exercício da função, certo? Que é não falar com a população em geral. Um vereador da Câmara Municipal de Goiânia, ele não representa as pessoas que o elegeram, certo? Ele representa a população de Goiânia. Tudo bem? É isso que a gente tem que tentar entender, não é? Ah, mas quando ele vai fazer a eleição, ele faz campanha para alguns grupos específicos. Claro, óbvio, não é? E com certeza ele vai propor projetos de lei que atendam a esses grupos, mas ele não pode fazer apenas isso, certo? Tudo bem? Esse é o problema. Né? É isso que a gente está colocando em questão aqui. Vou tentar mostrar alguns exemplos disso, tá? Outro problema é agir com desprezo ou violência, tá? Direcionada a quem quer que seja. Isso tem relação com o que a gente está acabando de falar aqui. Não é? Se você representa toda a população naquele momento, não é? Você está assumindo a gestão não para propor projetos de lei, se a gente pensar no vereador, no senador, num deputado, certo? Estadual ou federal, não importa. Você não está propondo projetos de lei para o seu curral ali, né? Para as pessoas que votaram em você. Você está propondo projetos de lei que vão ter efeitos nacionais, estaduais, municipais, certo? É por isso que você tem que pensar nisso no momento de propor uma lei. Porque se fosse para propor uma lei, não, ela vai afetar apenas as pessoas, não é, que eu gosto, né? Só o grupo aqui, que é minha família, não é as pessoas que votaram em mim, eu vou fazer um projeto de lei para ele. Não dá, né? Porque a lei ela vai valer para todo mundo, não é para as pessoas, não é que você gosta ou que formaram a sua base eleitoral, certo? E isso tem impacto na comunicação. É isso que a gente está falando aqui. Né? No momento de se posicionar, de publicar qualquer coisa que seja, você não pode agir com desprezo e violência para alguns grupos e privilegiar outros, certo? Atacar, isso aqui é inadmissível, infelizmente tem acontecido, né? Atacar civis, você usar o aparelho do Estado, que é o dinheiro de todo mundo, né? Que é sustentado por todo mundo, e usar esse aparelho, não é? No caso, uma rede social, uma conta da Secretaria de Comunicação do governo federal, por exemplo, como a gente vai ver aqui, para atacar pessoas. Né? Isso é inadmissível. Né? Isso configura, não sei, uns 6 ou 7 crimes diferentes. Né? E a gente vai ver isso aqui na legislação, tá? Ah, e claro, né, eu acho que uma coisa muito interessante que vem aqui, né, desse texto aí do Pires do Cabral é o primeiro passo para evitar qualquer ruído na comunicação é você não ter a intenção de provocar um ruído, certo? Se você age com essa postura, não, eu vou fazer as coisas, né, vou falar para as pessoas que gostam de mim, para todo mundo que não gosta de mim, e toda vez que eu receber crítica, eu vou atacar eles, eu vou xingar, eu vou dizer vocês são fake, vocês são podres, vocês são mas aí, necessariamente, eu vou criar ruídos na comunicação, porque eu estou agindo com a intenção de provocar esses ruídos. Isso na comunicação pública é inadmissível, porque você está falando, vejam, o nome diz, para o público. Não é? A intenção aqui não é diferente da comunicação organizacional. Não é?
privada, não é? Falar para um grupo muito específico, que seria aquelas pessoas que são, por exemplo, clientes da organização. Aqui você está falando para todas as pessoas que esse governo ou esse grupo legislativo representa naquele momento, certo? E isso é um problema, né, que a gente carrega desde sempre. É o caso da Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição pública, tá, vinculada lá ao Estado do Rio de Janeiro, onde eles estão dizendo, num primeiro momento, tem um comunicado deles dizendo: a Fiocruz entregará essa semana as primeiras vacinas contra a Covid produzidas pela instituição. Isso algumas semanas atrás. Serão 1.080.000 doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações. E por solicitação do Ministério da Saúde, a Fiocruz vai distribuir 500.000 doses já na próxima quarta-feira, 17 de março, e outras 580 até a sexta-feira. Isso não aconteceu, certo? Eles não conseguiram cumprir o prazo. Aí, no lugar de fingir que nada aconteceu, né, como você está falando de uma instituição pública que tem que prestar contas para todo mundo que ajuda a pagar impostos e manter essa instituição funcionando, a Fiocruz se pronunciou, dizendo: a Fiocruz esclarece que, por tratar-se de uma nova tecnologia e pela complexidade da implantação da produção da vacina, foram necessários ajustes no cronograma de entregas das vacinas. E aí eles colocaram novas datas, com novas previsões. Né? Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles são bonzinhos? Não, porque é obrigação, certo? Inclusive é definida em lei. Sempre que você comete um equívoco em termos de informação dada ao público, enquanto instituição pública, é sua obrigação corrigir esse equívoco, corrigir esse erro, certo? E aí a gente tem, né, casos lamentáveis, né, como esse daqui, que foi, eu não sei se vocês acompanharam isso, tá? Deixei os links todos, tá? Para que vocês olhem com calma depois. O Mário Frias, secretário especial de Cultura do governo federal, foi ator, né? Ele ocupa atualmente a Secretaria Especial de Cultura do governo federal. Ele criou uma campanha, né, da Secretaria de Comunicação, que foi lançada ali na véspera do 7 de setembro, que é o dia, né, da independência do Brasil, para poder valorizar os heróis nacionais, não é? As pessoas que trabalharam pela República do Brasil, enfim. Até aí, tem algum problema aqui? A gente poderia criticar o fato de ele colocar como heróis nacionais pessoas que, na verdade, eram escravocratas, né, defenderam a escravidão, enfim. Mas, em termos de vista de comunicação pública, não é, de criar uma campanha para valorização de coisas que são entendidas por essa administração como patrimônio nacional, está tudo bem, certo? Até aí, tudo bem. O que aconteceu foi que, como a campanha, né, da maneira como ela foi construída, vocês vão ver no vídeo, tem cenas que ele fica assim andando no Museu Nacional e ele fica olhando os quadros, as esculturas de grandes líderes do passado, não é? E falando: não seria fantástico se a gente conhecesse a história dos nossos heróis nacionais e não sei o quê. É um discurso ufanista, né? E aqui não no sentido pejorativo, tá? De valorização da história do Brasil, tudo bem? O que acontece é que, como qualquer discurso oficial, você sempre está sujeito a paródias, né? E aí esse humorista, o Marcelo Adnet, né, vocês devem conhecer, ele fez uma paródia sobre essa campanha. No vídeo, ele faz parecer que o secretário especial, Mário Frias, ele não sabe o que ele está falando, né? Então, assim, ele fica olhando os quadros, aí ele fala: ah, não seria fantástico se a gente conhecesse o nosso herói? Quem é esse aqui? É o Bolsonaro? Não, não é, não sei. Não é? Quem é esse cara aqui nessa escultura? Não faço ideia. Então, é meio para tentar ridicularizar, certo, a campanha do governo federal. Até aí, algum problema? Não, certo? Porque não há. É uma peça de paródia. Não é? Ela não está denegrindo a imagem do que quer que seja. É uma peça feita para rir. É um humorista fazendo o papel dele, que é produzir uma peça de humor, certo? O que é que a Secretaria de Comunicação deveria dizer a respeito desse vídeo? Nada, certo? Se a gente levar em conta o princípio, né, da comunicação pública, o que ela teria a dizer sobre esse vídeo, sobre essa paródia, que está tentando ridicularizar a campanha? Nada, certo? Porque é uma peça de humor. Não é? Se alguém fizer uma charge sobre o que quer que seja, não é?
do Caiado, o Caiado vai escrever uma nota em repúdio a uma charge que tá... Bom, é uma charge, né? O papel dela é criticar, é ridicularizar, é usar humor para propor uma crítica. Então ela está só fazendo o papel dela, né? O que aconteceu, lamentavelmente, foi que a SECOM, tá? Eu não estou falando aqui do Mário Frias, tá bom? Que depois, na conta pessoal dele, ele xingou o humorista de tudo quanto é nome, que é mais lamentável ainda, mas ele estava na conta pessoal dele. Aqui eu não estou falando de conta pessoal. Essa aqui é a conta oficial, institucional, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Aí eles tomaram o tempo deles, porque não tem outras coisas para fazer, não é? Para escrever um fio enorme, não é? Criticando, não é? A paródia feita pelo humorista, pelo Marcelo Adnet. E o que é mais impressionante é o tom da crítica que eles fizeram, que não é só crítica, não é? Vejam o que diz. Comunicação institucional, tá? Paga com dinheiro público, não é? Para um perfil que deveria, não é, como a gente acabou de dizer aqui, representar todos os brasileiros, falar para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que não votaram no governo federal, nas pessoas, na equipe que está ocupando o Planalto nesse momento, certo? Vejam o que eles dizem. Erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. O que quer dizer que a paródia é uma coisa do mal, né? Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado. Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. Isso quer dizer que qualquer pessoa que não concorde, não é, com a peça produzida pela SECOM, né, lá do Mário Frias, é uma pessoa do mal, certo? Se fosse, não sei, o próprio presidente da República dizendo isso, assim, sei lá, num café da manhã, né? No encontro com amigos, ok, ele está expressando a opinião pessoal dele, né? Mas a gente está falando aqui de um perfil institucional, certo? Que está dizendo que algumas pessoas são do bem no Brasil e aquelas que discordam com o que a SECOM faz é do mal. Isso já é muito assustador, né? Mas segue, tudo bem? De que adianta afetar bons sentimentos, falar em defesa do povo e coisas do tipo, mas na prática desprezar as pessoas reais, que são exemplos para todos? De que adianta gritar que ama a humanidade, mas desprezar o ser humano? Agora a parte mais assustadora. Felizmente, segundo o tweet aqui, felizmente estamos falando de uma ínfima e desprezível minoria, certo? O que é que a Secretaria de Comunicação está dizendo aqui? Que essa minoria, não é, que eles já chamaram de minoria, que não concorda com essa visão dos fatos sobre a história do Brasil, ela é desprezível. Então, quer dizer, você brasileiro que não concorda com as ações do governo, você é desprezível, tudo bem? E você é uma minoria, já de saída, tudo bem? Ela segue, não acabou o show de horrores. Aos brasileiros de bem, quer dizer, quem não concorda é do mal, não é? Imensa, esmagadora maioria, nosso muito obrigado e um pedido. Compartilhem esses materiais com o máximo de pessoas possíveis. Nossa nação é feita de pessoas incríveis e seus exemplos eternos devem servir de inspiração a todos. Deus abençoe o Brasil. Certo? Aqui tem múltiplas violações. De novo, você está agredindo, não é? Dizendo que as pessoas que não concordam com a peça ou com a visão da SECOM sobre a história do Brasil não só são minoria, como são pessoas do mal e desprezíveis. Isso é um problema muito sério em termos de comunicação pública, certo? Você não faz isso, não é? Você não cria divisões, você não incita o ódio, não é? Como órgão de comunicação pública, jamais. Não é? Tem outro problema aqui que é Deus abençoe o Brasil. Por mais que Deus seja um cara legal, certo? Que não queira o mal de ninguém, não é? Aqui, novamente, você está representando todos os brasileiros. Então você não pode colocar como discurso oficial, certo? Vinculado ao Estado, tudo bem? Não é uma pessoa falando, é o Estado brasileiro.
é o governo federal. E o que ele está dizendo? Deus abençoe o Brasil. E se eu for ateu, por exemplo, certo? Ou se eu não acreditar no Deus católico, se o meu Deus for outro, se o meu Deus for Thor, certo? O Deus do trovão. Ou se o meu Deus for Tupã, né? Que é um Deus indígena. Ou se o meu Deus for Oxalá, que é uma divindade das religiões de matriz africana, eu não sou brasileiro, certo? Para o governo federal, né, essas pessoas não importam. Tudo bem? Ele não está falando para elas. Elas são o que ele está chamando aqui de desprezível minoria. Isso é uma violação muito grande de legislação, de leis, tá? Que a gente tem instituídas para como deve funcionar a comunicação pública. Eu vou mostrar aqui para vocês o decreto, tudo bem? Que está em vigência, certo? A história não acabou, tá? Eu estou falando ainda do mesmo caso. O que aconteceu? Alguns dias depois que esse vídeo foi publicado, não é, a SECOM colocou, né, ele no Twitter, vejam a data aqui em cima, ó, 3 de setembro de 2020. Né, eles publicaram a campanha alguns dias antes da proclamação da independência. Até aí, ok. O problema é que olha só o que aconteceu com o vídeo. Esta mídia foi desativada em resposta a uma denúncia do proprietário dos direitos autorais. Foram descobrir depois que a trilha sonora usada num vídeo de uma campanha oficial, paga com dinheiro público, usou uma trilha sonora roubada, certo? Porque não pagou os direitos de uso, para um compositor. Né? Não deu os créditos devidos, certo? E aí a SECOM tentando consertar depois, né? Vejam aqui o destaque, né? Tem lá o fio falando da campanha e tudo mais. No dia 7 de setembro, quando o Scott Buckley, não é, que era o dono da trilha sonora usada, foi lá e reportou o vídeo, denunciou, falando, olha, conteúdo que viola direitos autorais, o Twitter removeu, tirou do ar. Né? Aí a SECOM tentando consertar ali no improviso, na pressa, tentou dar o crédito, trilha sonora de Scott Buckley. Ele manteve a denúncia e o vídeo foi retirado do ar. Certo? Então aqui a gente tem outro problema grave que é básico, né? Que não é nem de comunicação pública, né? É de qualquer tipo de comunicação, que é dar o crédito. Certo? O mais básico, né, que a gente poderia ter em trabalho de comunicação. Aqui a gente está falando de coisa elementar, né? Que a gente aprende, inclusive, no ensino médio. Não é nem comunicação. Né? Então, assim, isso demonstra um nível de amadorismo que é assustador. Né? Em uma equipe que está gerenciando o perfil institucional do governo federal, das pessoas que estão falando pelo Estado brasileiro, certo? Então, tem também boas práticas, tá? E como é que a gente consegue separar o pessoal do institucional? O governo de Goiás não é exatamente um exemplo fantástico, tá, de comunicação pública, mas ele faz coisas interessantes, como nesse caso aqui, eles listaram, né, no Instagram do governo estadual ações de combate aos efeitos da Covid em Goiás. Né? Aí você vai passando aqui no feed, né, no carrossel que eles montaram, aí tem vários números. Um programa de incentivo aos comerciantes, né, que foram afetados pelo lockdown. Um trabalho, né, da OVG, que está distribuindo cestas, enfim, dando alguma ajuda para as pessoas que estão passando necessidades, né, por conta do fechamento que ocorreu aí, né, durante 14 dias. Enfim, várias medidas do governo publicadas num perfil institucional. O perfil pessoal do Ronaldo Caiado, certo? Replicou o mesmo conteúdo. Mas vejam que ele foi publicado antes no perfil institucional. Isso é importante, porque a pessoa que não gosta do Caiado, por exemplo, certo? Ela pode seguir o perfil institucional do governo do estado, certo? E ficar informada, não é? E ter o direito, não é, que é previsto em lei, inclusive, de ser informada sobre as ações do governo estadual, certo? Então o governo está conseguindo cumprir isso, colocando as ações no perfil institucional do governo. E não obrigando as pessoas que não gostam do Caiado, por exemplo, que não votaram nele, certo? A seguir o Ronaldo nas redes sociais dele. Tudo bem? Enquanto você tem esse espelhamento aqui, isso é muito saudável. Não é? Porque quem gosta do Caiado vai seguir as coisas dele e acompanhar tudo por aqui. Não é? Quem não gosta dele, ou não votou nele, ou não quer seguir ele, por qualquer razão que seja, pode acompanhar, não é, as notícias relacionadas ao governo estadual no perfil institucional.
certo? Isso aqui garante um princípio importantíssimo que é o de impessoalidade, certo? Na comunicação pública. Isso é importantíssimo, certo? Se ele é importante para a assessoria de comunicação de maneira em geral, aqui ele é absolutamente necessário e ele está, inclusive, de novo, previsto em lei, certo? Qualquer peça de comunicação pública tem que levar em conta o princípio da impessoalidade, certo? Do respeito às diferentes grupos sociais que compõem o que as informações, os grupos que vão receber as informações que aquele órgão está projetando, tudo bem? Só pausando aqui, vendo o que vocês estão dizendo. Professor, Diga aí. mas então não foi errado ele ter replicado a mesma matéria? Não, porque veja só, você informou isso institucionalmente, certo? No perfil institucional do governo, e o Caiado, não é, tentando agregar aquilo ao capital político dele, pegou as ações que são de fato do governo dele e transformou numa peça de publicidade no perfil pessoal dele, certo? A gente poderia fazer uma crítica se a gente tivesse nesse perfil institucional assinado ali embaixo Ronaldo Caiado, certo? Como está colocado aqui. Mas aqui a gente está no perfil pessoal dele. Então tudo bem, certo? Mas, ok. Ele está fazendo uma peça de publicidade, né? É comunicação pública, mas também é comunicação política aqui, né? Enquanto aqui a gente tem comunicação pública no sentido mais estrito do termo, não é? Você está dando publicidade, sim, né? Claro que isso agrega a imagem do governo, que está assumindo a gestão do Estado nesse momento, mas você também está cumprindo a parte de informar a população o que é que o governo está fazendo com os impostos, com o dinheiro que ele arrecada das pessoas, certo? O que é muito diferente de você gastar dinheiro público, tempo, recurso que está pagando o servidor para falar mal de uma pessoa que fez uma peça de uma piada, certo? Com alguma coisa que você falou. É o cúmulo da meninice, da infantilidade, certo? Do amadorismo, né? Assim, a pessoa literalmente não sabe o que está fazendo aqui, né? Então, seguindo ainda nessa coisa do princípio da impessoalidade, a Prefeitura de Aparecida que inclusive tem feito um trabalho muito legal, tá? Tanto a Prefeitura de Aparecida quanto a Prefeitura de Goiânia, em termos de comunicação pública, falando ali das redes sociais. A gente, inclusive, vai ver mais exemplos deles mais à frente, tá? Mas a Prefeitura de Aparecida, olha que legal aqui, seja consciente, use máscara. E aí eles estão mostrando situações reais dizendo, essa pessoa estava com a máscara no queixo e do lado, essa pessoa estava sem máscara, né? Dizendo que isso não pode ser feito, né? Sem fazer o quê? Expor a pessoa ao ridículo, certo? Mostrar o rosto das pessoas, identificar ou pessoalizar uma crítica que eles estão tentando fazer. Porque a crítica não é para a pessoa, a crítica é para essa ação que é civicamente irresponsável, que vai contra uma ideia de cidadania, de preocupação com o outro, certo? Essa é uma peça bem feita, tudo bem? Inclusive, não sei se ele tem participação nisso, mas tem um ex-aluno da Fazan trabalhando lá na assessoria da Prefeitura de Aparecida, que é o Gabriel Lisboa. Fez um TCC brilhante, certo? Sobre o uso de redes sociais, né, pelos jornais televisivos, né? E está fazendo, né? Não sei, ele deve ter parte, né, no trabalho que está sendo feito lá na assessoria da Prefeitura de Aparecida. Está fazendo um trabalho muito bom nas redes, né? Isso aqui garante um princípio que a gente está tentando reforçar aqui, que é o da impessoalidade, que é não expor as pessoas, não atacar as pessoas, não pessoalizar a crítica, como o governo federal fez naquele caso da paródia do vídeo de publicidade do Marcelo Frias, certo? Aquilo a gente não faz. Isso aqui é legal, né? Porque você está fazendo uma crítica a coisas que um monte de gente está fazendo, não é? De maneira construtiva, não é? Informando, dizendo como é que você precisa fazer isso. Na legenda ali está colocado, inclusive, que isso está em lei, não é? Lei 38/2020, que regulamenta a obrigatoriedade do uso de máscara, certo? Está oferecendo uma informação para as pessoas e, ao mesmo tempo, tentando educar, né? A assessoria de comunicação em um órgão público, ela sempre tem que ter esse sentido pedagógico, né?
de tentar educar, de mostrar às pessoas o que é correto de ser feito. Não apenas da publicidade, o governo está fazendo isso, o governo está fazendo aquilo. Isso é importante também, porque as pessoas precisam saber o que está sendo feito com o dinheiro dos impostos que todo mundo paga. Não é só um setor específico. Não é só quem gostou lá da campanha do Mário Frias que pagou o dinheiro para a campanha ser feita. Quem não gostou também, o dinheiro do imposto de quem não gostou da campanha, também foi para fazer a campanha. Então, por isso, você tem que respeitar todas as opiniões. Certo? Isso é um princípio básico em comunicação pública. Se não tem respeito, não tem diálogo. Certo? Outra coisa é quando o público, certo, autoriza o uso da própria imagem para, por exemplo, fazer uma campanha como essa daqui. Não é? Aqui é a Prefeitura de Aparecida usando o depoimento de uma pessoa, né, uma jovem, que não levou a sério as regulações, etc., as regulações municipais, né, de distanciamento e tudo mais, contraiu a doença, afetou a família dela, inclusive, né, ela dá um depoimento sobre isso, etc., e eles tentam usar, né, o depoimento que ela enviou para a prefeitura, certo? Ela autorizou o uso da imagem para, novamente, não denegrir a imagem dela, não é para falar mal da Adriana, tá? Que é a pessoa que está vinculada aqui. É para usar ela para reforçar uma informação que é de uma campanha de saúde pública, certo? É para construir um discurso de valorização da vida, não é? De tentar produzir nas pessoas uma preocupação com o outro, um sentimento cidadão. Não é? Isso sim, não é trabalho de comunicação pública. Outro, né, quando a gente encontra alguma coisa que precisa ser combatida enfaticamente, como no caso de uma fake news, certo? Como é que você faz isso? Você pega, né, a pessoa que replicou, você vai atrás da pessoa que começou a replicar fake news e destrói a reputação dela, como a Secom fez. Não, claro, não precisa fazer isso. Certo? Inclusive, você nem pode fazer isso. Você pega a ação, a informação, certo? Porque o objetivo tem que ser sempre informar, não é? E diz, olha, esse negócio de que tem uma previsão aí de vacinação para Covid, né? Com essas datas aqui que estão circulando no WhatsApp, tudo furada. Né? Isso aqui não é verdade, você tem que confiar nas coisas que estão circulando nas redes oficiais da prefeitura. Fim, tá? Fim. Ofendeu alguém, precisou dizer que alguém é desprezível, precisou xingar as pessoas, ofender, dizer que quem não gosta da prefeitura é do mal. Não é? Vocês estão vendo isso escrito aqui em alguma parte da imagem? Não. Certo? Não tem ofensa, não tem desrespeito, não tem infantilidade. Tem apenas uma pessoa tentando dar uma informação que é de interesse público. Só isso. Né? E esse é o dever de um comunicador público, certo? Aqui também, veja, isso aqui é sensacional. Você pode, inclusive, usar da ironia, certo? Sem ofender ninguém. Não é? Prefeitura de Goiânia, como usar a seta? Empurre para baixo para indicar a esquerda, empurre para cima para indicar a direita. E eles vão dizer na legenda, não dar seta no veículo é considerada infração grave, conforme o artigo 196 do Código de Trânsito Brasileiro, além de gerar multa de tantos reais e 5 pontos na carteira. Dar seta é uma atitude simples, fácil e você colabora para um trânsito cada vez melhor. Precisou dizer, como o pessoal diz aí nos comentários, né? Que as pessoas que não dão seta são FDP, elas são do mal, elas são desprezíveis. Não sei. Tá ofendendo alguém com isso daqui? Vocês estão vendo esse post aqui fazer chacota com a. Nossa, essas pessoas que não dão seta, elas são burras, elas são bobões. Tem alguém falando isso aqui? Não, não é? Tá dando uma informação que é importante, reforçando uma informação que é de interesse público, um cuidado que é de um cidadão responsável, de preocupação com o outro, para evitar acidentes. E ainda garantir que a pessoa, ela mesma, em nível individual, não seja lesada com uma multa, com 5 pontos na carteira, com todos os problemas que advêm de algo como isso. Certo? Sensacional. Muito bom o negócio aqui. Não é? Mas, não é? Fantástico. Tá, inclusive, ironizando, não é? Mas sem ofender ninguém. É quase uma peça de humor esse negócio aqui, sim? Porque supostamente todo mundo sabe fazer isso, mas as pessoas não usam. Por quê?
Então a prefeitura está dizendo, talvez porque elas não sabem, né, como dar certo, então eu vou ensinar. Certo? Isso é comunicação pública. Tudo bem? Com respeito, né? Sem desrespeito, sem discurso de ódio, sem falar mal das pessoas, falando para todo mundo, para todos os grupos que a prefeitura representa. Tudo bem? Só voltando aqui. Aqui comentários de vocês. Essa foi ótima. Beleza. Outro exemplo, né? E que aí você pode ir além, aí, Letícia, para tentar ilustrar aquilo que eu estava dizendo, tá? Se o dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, você não precisa usar a data para fazer publicidade, sei lá, de um programa da prefeitura de apoio às pessoas que têm síndrome de Down, porque aí as pessoas vão falar: nossa, o Rogério Cruz, que é prefeito, ele está apoiando as pessoas da síndrome de Down, então eu vou votar nele, né? É um discurso assim de publicidade em si. Não precisa disso, certo? Não necessariamente você tem que usar apenas isso como guia para produzir as peças. Aqui a prefeitura está fazendo propaganda de alguma ação da prefeitura relacionada às pessoas que têm síndrome de Down? Não. Está dizendo simplesmente o quê? Olha o que está escrito na legenda. Dia de celebrar o respeito e a inclusão. Fim. Para que serve essa peça? Não é? Qual a utilidade dela aqui? Para afirmar um valor da gestão, aquilo que a gente comentou nas aulas passadas. Né? Fazer um gerenciamento da prefeitura, que é a município de Goiânia, não é o Rogério Cruz, não é o Maguito, não é o Iris Rezende, o município de Goiânia, a municipalidade de Goiânia, certo? Respeitam as pessoas que têm esse tipo de deficiência, certo? Elas precisam ser consideradas, ou mais do que isso, também está cumprindo uma missão de informar, de dizer, olha, essas pessoas existem, né? A gente precisa dar visibilidade a elas. Existe um dia internacional para que a gente leve em conta todos os problemas pelos quais elas têm que passar, para que as pessoas, no seu nível individual, possam refletir sobre a situação privilegiada que elas têm em relação, por exemplo, ao exercício dos próprios direitos, né? Em termos de acesso a serviços, por exemplo, né? Se a gente pensar na administração pública, certo? Mesma coisa para essa peça aqui. Dia 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. No mesmo dia, a prefeitura publicou 2 peças que não estão fazendo propaganda de nada, certo? Estão apenas dizendo, olha essa legenda que interessante, o combate à discriminação racial deve ser um compromisso de todos para a construção de uma sociedade justa e igualitária. E aí um pouco da história da data. A data foi escolhida em referência ao massacre de Shaperville, ocorrido em 21 de março de 1860, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Na ocasião, 69 pessoas negras foram executadas e 186 ficaram feridas em uma manifestação pacífica contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação com o registro dos locais por onde era permitido que as pessoas negras circulassem. Certo? Então, o que essa peça aqui está tentando fazer? Mostrar que o combate, aquilo que eles estão dizendo na legenda, o combate à discriminação racial é um compromisso de todo mundo. É um dever cívico, certo? Para que você seja um cidadão completo, total, responsável, no exercício pleno de gozo dos seus direitos e, ao mesmo tempo, de respeito aos direitos do outro, combater a discriminação é um dever social, certo? Isso se encaixa também com outra coisa que a gente comentou na aula passada, que é sustentabilidade social, ambiental, certo? Econômica, tudo bem? E aí, né, tem o Senado Federal, certo? Eu recomendo, quem não segue, tá, no Twitter, no Instagram, no Facebook, passe a seguir, tudo bem? O Senado Federal. Eles são um trabalho ali de comunicação pública que é literalmente exemplar, exemplar. Talvez seja um dos melhores grupos que a gente tem de assessoria de comunicação pública hoje no Brasil, certo? Eles fazem um trabalho sensacional. Aqui, no caso, não é um videozinho, né, feito no formato do Reels e usando uma linguagem que é ali próxima, né, do TikTok e do Reels do Instagram,
para conseguir comunicar, olha de novo, né, o princípio de falar com todo mundo, para todos os públicos. No caso específico, com um público que muito frequentemente as assessorias de comunicação não conseguem atingir, que é o público jovem, não é? Ao adotar uma comunicação assim que é sisuda, não é? Sempre de discurso oficial. Aqui a tentativa deles é produzir algo mais leve. E veja que genial, eles usam o recurso que o iPhone tem, não é? De colocar a carinha animada para não mostrar o rosto do jornalista que trabalha na assessoria, para garantir um princípio de quê? Impessoalidade. Fantástico, exemplar a peça aqui, certo? Porque você não agrega, não é, o perfil do Senado, você não associa ele à cara do sujeito que vai aparecer aqui no vídeo, não é? Porque não é isso que o Senado está tentando comunicar, não é? Não é o cara, nossa, veja como ele é lindo, não, não, tá? Ou então, nossa, eu não gostei muito da cara dele. A pessoa que está ali no momento, aquilo que a gente tem dito aqui, o assessor, ele nunca deve estar no holofote. Ele deve ser o holofote para iluminar aquilo que a gente está tentando mostrar aqui, que é, no caso, direitos do cidadão, certo? Para fazer compras na internet. Tudo bem? Com a linguagem que é muito mais acessível do que uma coisa sisuda. Se eles colocassem aqui a lei apenas, como está ali na legenda, certo? Os artigos do direito do consumidor. Fica uma coisa chata, ninguém ia ler e tudo mais. Aqui produziram um vídeo legal e respeitando o princípio da impessoalidade, certo? Fantástico, não é? O trabalho do Senado Federal nas redes, ele é exemplar, e é por isso que a gente vai voltar a ele em algumas aulas mais à frente, certo? Aí coisas não muito legais, tá? Vou mostrar aqui um exemplo, isso aqui é uma gravação, tá? Que eu fiz de um story, da Prefeitura de Anápolis, não é? Nesse caso, foi, eu acho que se eu não me engano, a primeira pessoa vacinada aqui em Goiás, que foi uma idosa, né, de um abrigo na cidade de Anápolis. Aí a prefeitura fez a transmissão ao vivo, mas aí teve um problema, não é? Que é, no discurso, né, que eles fazem aqui, e aí eu fiz questão de colocar o vídeo aqui para que vocês vissem de maneira bastante clara. O Caiado, inclusive, vai dizer, e o prefeito também, enquanto você não tiver vacinado e tudo mais, vamos evitar aglomerações. Mas olha a aglomeração aqui. Olha o tanto de gente reunida num lugar abafado, fechado, embaixo de uma tenda, com um painel gigante atrás, tampando a circulação do ar. Não é? Todo mundo, literalmente, ombro a ombro, assim, se apertando todo mundo para caber no lugar. Ah lá, ele vai até puxar a cadeira para trás, porque não tem espaço para ficar todo mundo ali. Os repórteres todos aglomerados para conseguir fazer uma foto, um vídeo, alguma coisa. Né? Olha a outra ali, ó, com o celular. Né? Se esgueirando, assim, se apertando para conseguir dar um ângulo de alguma coisa. E o Caiado tá ali, ó. É importante não aglomerar, não se juntar em multidões. Não... Uai, gente. Veja. Esse é outro exemplo, quando o interesse político, que é de capitalizar em cima, não é? O Caiado, todo mundo quer aparecer na foto da primeira vacina dada no estado de Goiás. Todo mundo quer aparecer, certo? Todo mundo quer aparecer na foto, claro que sim. Não é? Prefeitos, assessores, os secretários, porque, claro, as pessoas tiveram um papel, né, para chegar naquilo ali, ou não, né? De repente elas só querem aparecer mesmo. Mas o problema é, você está colocando isso, né? Essa aparição, essa publicidade que é política, que é governamental, como prioridade, não é? Colocando ela à frente de uma outra comunicação pública, certo? Responsável de informar uma coisa que é responsável, que é dizer para as pessoas não aglomerarem, certo? Não se juntar. Isso aqui, dizer que isso daqui não é normal, não é aceitável. 3.000 mortos, gente, por dia, não é? E aí, fazendo isso aqui, não, por que que você fez isso aqui? Qual o propósito, né? De colocar todo mundo juntinho assim. Ah, para fazer uma foto e eu aparecer na câmera. Não, né? Isso não é razoável, certo? Esse é outro exemplo onde a comunicação política, certo, de governo, é colocada à frente ou priorizada sobre aquela do Estado, não é? Do interesse público, da informação cívica responsável. Tudo bem? Outro exemplo aqui também disso, que não é muito legal, é uma coletiva do João Dória, tá?
onde ele vai anunciar de novo que ele vacinou, não sei o quê, no dia 25 de janeiro, né? E aí tem um momento da coletiva, é bastante constrangedor, tá? Deixei para vocês aí, um momento vergonha alheia, em que ele para o anúncio, ó, a coletiva tem mais de 1 hora, não sei se vocês estão vendo ali no controle. E aí ele vai, né? Durante a coletiva tem o Fernando Henrique, o Sarney e o Michel Temer, os dois últimos participando por videoconferência. E aí ele para tudo para fazer uma foto, não é? Que é todo mundo fazendo o Vzinho da vacina, o V da vitória, o V da vida, o V da vacina, o que é uma coisa, né, claramente publicitária, né, para agregar uma imagem positiva à pessoa do João Dória ou das pessoas que estão colocadas ali. Aí fica uma coisa extremamente constrangedora, porque isso, problema da assessoria, tá? Não foi combinado antes, né? O Temer e o Sarney não foram brifados, né? Eles não foram comunicados que eles iam fazer isso daqui, né? Que todo mundo tinha que fazer o Vzinho do sinal da vitória. Aí o Temer, presta atenção aqui no vídeo, ó. Eles falam, não dá para ver o áudio, tá? Mas deixei o link aí para vocês verem. O assessor começa a falar, presidente Temer, levanta um pouquinho o dedo, né? A gente não vai conseguindo ver. Esse da esquerda é o Temer, né? Aí ele fica meio com vergonha alheia, assim, fala, nossa, gente, que coisa ridícula. Aí ele fica colocando o dedo para fora, né? Porque ele não quer aparecer nisso, né? Não foi combinado, né? Aí ele fala, levanta mais. Aí ele levanta, aí ele ri, ele fica meio sem graça, né? O Sarney já achou isso tão ridículo que ele nem levantou a mão, né? Aí fica esse momento meio vergonha alheia, assim, né? De todo mundo ali naquele momento. Oh, presidente, levanta a mão para a gente fazer uma foto, não sei o quê. Novamente, todo mundo aglomerado ali, né? Os jornalistas se espremendo, porque de novo a coisa foi improvisada, né? E de novo você está colocando ali à frente, né? Ao invés de fazer um anúncio, qual exatamente, né? Como é que vai ser o calendário da vacina, o cronograma e tudo mais, você está tirando o tempo das pessoas, um recurso público, né? A energia, a contratação desse data show, desse projetor, a rede que foi contratada, né? O palanque, o lugar, enfim, toda uma estrutura de recurso público que é mobilizada para fazer unicamente publicidade do governo, ao invés de dar informação pública, certo? De interesse público, tudo bem? Para evitar esse tipo de coisa, só antes de passar, voltar aqui, não ver o que vocês estão dizendo. Fiz uma pauta dessa para o jornal, é muito importante falar sobre inclusão. Sim. Letícia rindo aqui, né? Para a gente não passar esse tipo de vergonha, é que a gente usa alguns instrumentos, que a gente chama de produtos guia, tá? A gente vai ver cada uma dessas coisas com mais calma em aulas vindouras, mas já para falar, adiantar um pouco a discussão aqui. O principal instrumento, sobretudo em uma assessoria de comunicação pública, tá? Para guiar qualquer ação, tá? Dentro de comunicação, é uma política de comunicação. Ela é um instrumento regulatório. O que isso quer dizer? Ela vai regular as ações da assessoria. Ter uma política de comunicação impede que, quando troca o governo, troquem as prioridades, troca aquilo que a assessoria acha importante informar, certo? Tudo muda quando passa 4 anos. Quando a gente tem uma política de comunicação, certo, que é séria, não é bem feita, é para ela durar para além da gestão, tudo bem? É óbvio, gente, certo? Falando em termos práticos aqui, que toda vez que assumir um novo governo, ele vai querer editar uma política de comunicação, não é? Mas se a gente tem uma política anterior, não é? Com certeza eles vão produzir algo baseado naquela política anterior, até por um princípio ético. A legislação pede isso, tá? Vou mostrar o decreto aqui que institui isso para vocês. Então é algo que vai estabelecer um documento mesmo, tá? Que estabelece responsabilidades, quem é responsável por dar qual informação, tá? O que é que o jornalista faz, o que é que o RP vai fazer, o que é que o publicitário dentro da assessoria de comunicação vai fazer. Para além disso, quem é responsável pela comunicação interna, pela comunicação externa, pela comunicação mista, quem é que vai administrar a parte da comunicação mercadológica, como que a organização vai contratar agências de comunicação, por exemplo, para produzir um vídeo, para produzir uma campanha, certo? Como é que ela vai contratar, como é que vai funcionar, certo? O sistema de contratação. Ela também vai mencionar os manuais, tá? Que a assessoria de comunicação tem que usar, né? Tem que obedecer para produzir qualquer peça,
de uma assessoria de comunicação, e ele é sempre, falando do compliance, né, pautado em legislação da área, certo? Em normas internas da organização também. Outra coisa é o manual de comunicação, e é comum que a gente tenha manuais, certo? Dentro de uma organização. É comum que a gente tenha, por exemplo, um manual para redes sociais, manual para redação no site, manual para, não sei, coisas muito específicas, como murais, jornal mural, tá? Manual para produção de peças audiovisuais, manual de publicidade. É normal que a gente tenha uma divisão, certo? Para que cada manual especifique como é que a assessoria tem que produzir aquela peça. Tudo bem? Para que serve isso? E por que isso é mais importante em uma assessoria de comunicação pública? Porque, como é público, é comum que a gente tenha, às vezes, comissionados ou agências contratadas, não é, para fazer determinado serviço. E aí, como é que elas vão ter que fazer, por exemplo, uma peça que vai circular do governo, uma campanha de vacinação, certo? Um vídeo publicitário do governo federal, que vai passar na televisão. Aí o governo não tem estrutura, né, para fazer um vídeo como esse, aí ele contrata uma agência. Nossa, eles estão ferindo a lei. Não, tá? A lei prevê que o governo pode contratar, claro, né, usando processos licitatórios, né, fazendo algum tipo de concurso público, né, para selecionar a agência que vai produzir essas peças. E aí, como é que essa agência vai produzir a peça? Com base no manual que fala sobre publicidade do governo. É para isso que existem os manuais, certo? Em uma assessoria de comunicação pública. Porque às vezes a atividade executora, né, o agente que vai realizar, que vai produzir uma peça para a rede social, que vai produzir uma campanha para circular na TV, que vai produzir um spot para circular no rádio, certo? Não é o agente público, o servidor que está ali até o dia que ele morrer, certo? Ou de repente esse servidor aposenta, né? Vamos supor que tem um jornalista, tá? Na assessoria da Prefeitura de Goiânia, por exemplo. Não é verdade, tá? Mas vamos supor que tem um jornalista lá. E aí, um belo dia, esse jornalista aposenta. O que a prefeitura vai ter que fazer? Abrir um concurso novo. Esse novo jornalista que vai ser contratado para fazer a assessoria da Prefeitura de Goiânia, ele não vai fazer do jeito que ele quer. Ele vai fazer respeitando o quê? A política de comunicação e os manuais. O que o manual, ele é a parte mais prática, certo? Por isso que a gente diz que ele é um instrumento que, além de regular o trabalho da assessoria, ele também é direcionado à prática, à execução, tá, das tarefas. Por isso que a gente diz que ele é um instrumento executivo, tá bom? Ele disciplina os padrões de ação e reação para a comunicação com todos os públicos daquela organização, apresentando as ferramentas. Então, ó, o site é esse, as redes que a gente tem são, por exemplo, o Twitter, o Facebook e o Instagram. O manual não fala nada de TikTok, não é? Mas se a prefeitura resolver criar um perfil no TikTok, ele vai ter que ser incorporado ao manual, tudo bem? Porque aí a gente tem, né, um instrumento institucional orientando a redação das peças para aquela plataforma específica, tudo bem? Outra coisa é o plano de comunicação. O plano de comunicação, geralmente, ele é situado temporalmente. O que isso quer dizer? Ele é feito, às vezes, para dar conta de uma ação específica. Então, pode ser, por exemplo, se a gente pensar, né, numa pandemia, você pode elaborar, ou pelo menos a gente deveria ter, né, um plano de comunicação do governo federal para a pandemia, não é? Quais as ações que o governo vai tomar em termos de planejamento de comunicação para a pandemia, certo? O que ele vai fazer? Ah, não, estão previstas circulação de campanhas na TV e no rádio, outdoors, estimulando a vacinação e isolamento social, não é? Ou então, não, vai ter, não sei, uma série de 6 pronunciamentos do presidente da República dando instruções para a população, não é? E é meio assustador que, na verdade, nada disso esteja acontecendo, né? Na verdade, está começando agora, né? Depois de um ano da pandemia em curso, né? O que é muito assustador, né? Geralmente a gente usa planos de comunicação para situações específicas, tá? Que são colocadas no tempo. Ou então quando a gestão assume, não é? Logo, não sei, o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Que é o que está na situação, assumiu em 2019. O normal, natural, é que ele apresentasse logo nos primeiros dias do governo, um plano de comunicação
que vai orientar toda a gestão durante esses 4 anos, certo? Se vocês procurarem no site do governo federal, esse plano não existe, tá? O que é muito assustador e que é uma violação de um decreto, tá, de 2008, que estabelece que isso tem que ser comunicado à população. Tudo bem? Existe, no entanto, e eu deixei o link para que vocês deem uma olhada aí depois, alguns manuais, tá, de redação do governo federal. E o que diz o manual? Vejam o quanto é assustador o que diz o manual e o que a gente encontra na prática, não é? Boas práticas, tá? Isso aqui é manual de publicação do governo federal, tá bom? O que está dizendo aqui? Está um pouco pequeno, eu vou ler para vocês, tá? Quem somos e o que apoiamos? O governo brasileiro é patriota, otimista, parceiro, eficiente, não é? Compromissado. E o que ele faz? Como dialogar com as pessoas. Olha só, né? Vocês viram na peça aí para trás como é que eles dialogam com as pessoas. Tem uma minoria desprezível, todo mundo que não concorda com a gente é do mal, não é? Mas o que é que eles dizem aqui no manual? O governo, com seu serviço para o país, conversa com uma infinidade de públicos. Ou seja, não é só com as pessoas que votaram no governo. O que exige uma comunicação fluida e que tenha a capacidade de dialogar com todo tipo de pessoa. Desta forma, se desenvolve uma linguagem que cria mais proximidade e autenticidade com o público. Foi isso que vocês viram agora? Eu estou fazendo uma pergunta, gente. Foi isso que vocês viram agora, no exemplo que a gente deu aqui, da resposta que o governo deu, né, que é absolutamente desnecessária, para a paródia feita com a campanha do governo federal? Foi isso que vocês viram? É isso que vocês veem todo dia, quando alguém reporta alguma fala institucional do governo federal? Me respondam vocês, tá? Eu não vou nem colocar isso em questão, né? Não vou dizer nada, né? Mas é isso que vocês veem? Né? Nem agora, nem nunca. Não, não mesmo. Vejam, é muito assustador, não é? Porque é um manual de publicação do governo federal, está dizendo isso aqui, não é? Mas a prática é absolutamente diferente, não é? Outra coisa, seguindo ainda no manual, tá? Boas práticas, com base nos pilares da comunicação de governo, que são informar, ouvir, não é? Contribuir e evoluir, o que pressupõe, não é? Admitir erros, respeitar as opiniões divergentes. Apresentamos uma proposta de tom de voz e linguagem e recomendações para construções de textos de agenda, notícias e serviços. E aí vejam a abordagem dos posts, aqui eles estão falando de redes sociais, tá? É leve, sim, não é? Porque dizer que as pessoas são desprezíveis é muito leve, não é? É muito respeitoso. E mostra o compromisso do governo com o avanço do Brasil, claro, não é? Porque dizer que existe uma minoria cuja opinião não tem que ser respeitada, realmente é um compromisso com o avanço do Brasil, não é? Isso é o que está sendo dito no manual, tá? O que a gente vê na realidade, no entanto, é a ABRAGE, Associação de Jornalismo Investigativo, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, registrou apenas em 2020 174 casos de bloqueios de jornalistas por autoridades brasileiras no Twitter. O que é isso? Aqui você está desrespeitando o princípio da publicidade, que é dar o máximo de visibilidade quanto possível sobre como é que está sendo gasto o dinheiro público. Quando um senador, certo? Ou um perfil oficial, como o do Planalto, ou da Secretaria de Comunicação do Estado, ou a Prefeitura de Goiânia, certo? Ou um órgão de administração indireta, uma autarquia, tipo a Saneago, por exemplo. Quando qualquer um desses órgãos públicos ou de direito público bloqueia um jornalista ou um jornal, o que eles estão fazendo é não dar acesso às informações que têm que ser visibilizadas o máximo possível. Então você está desrespeitando não só a lei, mas um princípio ético básico da comunicação pública, que é dar o máximo de visibilidade possível para como é que está sendo gasto dinheiro público, certo? Por que alguém faria isso? Ora,
os jornalistas não conseguem pensar em outra coisa que não seja esconder malfeitos. Por que um governador, por exemplo, vai bloquear o Jornal Popular, por exemplo? Se o Caiado fizesse isso amanhã, como é que isso poderia ser lido? Não é? Provavelmente o Caiado não quer que o Popular veja alguma coisa que ele está colocando na rede dele. Não é? É a única coisa que a gente pode pensar. Sim, eu não consigo pensar em outra conclusão. Não é? A não ser que seja, mas aí assim, não é possível que alguém vai ser menino a esse ponto. A não ser que ele tenha ficado de mal, Belém, porque o Jornal Popular fez uma matéria denunciando um mal feito do governo dele. Não gosto, mas fiquei de mal. Né? Tipo, primeira série, sabe? Quando você, não sei, acho que nem primeira série, né? Jardim 2, talvez. Quando você ficava de mal, não é? E bloqueava alguém. Não, né, gente? Gestão pública, né? Comunicação pública. Você não tem a opção de fazer isso. Né? Ela nem sequer existe, certo? Outro problema, Repórteres Sem Fronteiras denuncia censura indireta no Brasil. Novamente, o que a gente vê na prática é num relatório, não é, dessa ONG, que é internacional, tá? Não é de um grupo de militantes esquerdistas comunistas do Brasil, é uma ONG de fora do país que olhando para cá conseguiu detectar o quê? Órgãos como a Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, tá bom? Vem agindo cada vez mais como um instrumento de propaganda do governo. O problema, até aí algum problema? Não, o problema é ela fazer só isso, tá? Outro problema é que eles detectaram a falta de transparência e de critérios técnicos na distribuição da publicidade oficial do governo. Quer dizer, como é que o governo distribui, para onde vai as campanhas do governo, não é? Porque quando o governo federal circula uma campanha na Globo, por exemplo, ele paga dinheiro, não é, para comprar um espaço na programação da Globo, ou na Record, ou no SBT. O problema é que, pensando no princípio de dar o máximo de publicidade possível, não é, para as ações do governo, o que o governo tinha que fazer, qualquer governo, tá? Circular as publicidades oficiais em todas as TVs e os rádios. O problema é que vem tendo, né, um favoritismo de alguns veículos que são alinhados com o governo federal, como a TV Record e o SBT, certo? Outro problema gravíssimo, não é? E aqui é um crime, tá, gente? A própria SECOM tem sido responsável por distribuir ataques à imprensa crítica ao governo, com a publicação de mensagens como imprensa podre. Como é que um órgão de governo de comunicação pública diz que a imprensa, certo, que está fazendo, como a gente viu na aula passada, exatamente o mesmo trabalho do jornal, que é oferecer informação de interesse público, pode chamar a imprensa de podre? Não, a imprensa é uma aliada do trabalho da comunicação pública, certo? E, claro, acusações infundadas de fake news. Né? Outro problema ainda, tá tudo do mesmo relatório da Repórteres Sem Fronteiras. 138 denúncias de censura ou governismo na EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que serve para fazer propaganda do governo? Não, ela serve para fazer comunicação pública. Como a gente está dizendo aqui, oferecer interesse público, dizer para as pessoas como é que está sendo gasto o dinheiro dos impostos de todas as pessoas, não daquelas que votaram no governo, não é? Veja, seria muito justo eu falar apenas para as pessoas que votaram em mim, se essas pessoas pagassem todos os impostos e todo mundo que não votou em mim tivesse dispensado de pagar imposto. Pronto. Aí estava tudo bem. O problema é, se eu não votei no governo, não é? E eu continuo pagando imposto, eu tenho que ser informado sobre o que está sendo feito com o dinheiro que eu estou dando para o governo. Certo? Se quando ele vai falar comigo que não votei nele ou que não concordo com alguma coisa que ele está fazendo, às vezes uma coisa, tá? Eu gosto do governo, eu gosto muito, mas eu não concordo com aquela ação. O que é que ele faz? O que a SECOM faz no Twitter, no Instagram? Xinga quem discorda dela. Diz que é desprezível, uma minoria que não importa. Isso é assustador, certo? E isso é, né, outra coisa aqui, né? Uma violação da legislação, tá? Outro problema aqui, influenciadores digitais, tá? Reportagem da Pública agora, acho que da semana passada, mostrando que uma ex-BBB, entre alguns outros influenciadores aí,
receberam dinheiro do governo federal, então dinheiro público, tá? Impostos de todo mundo, para dizer que você tem que fazer o atendimento precoce, né? Você tem que tomar remédios que não vão ajudar a salvar a sua vida. Na verdade, eles podem piorar um futuro tratamento se você pegar a doença, certo? Assustador, isso é escandaloso, isso é criminoso. Por que eu posso dizer isso com todas as letras? Porque olha o que está dizendo o decreto que está em vigência de número 655 de 8 de setembro de 2008. Vocês podem consultar, o link está aí, tá? O que está dizendo o decreto? Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo Federal. Se você bloqueia um jornalista ou um jornal por um perfil institucional, você está bloqueando o acesso do jornal e, consequentemente, de todos os leitores dele, às políticas e programas do governo federal. Logo, você está infringindo a lei. Certo? Está escrito, a gente está aqui, ó, na tela de vocês. É um decreto, tá? Esse bloqueio, ele é ilegal, mas por alguma razão, né, o STF ainda está discutindo isso. Não, não é exatamente legal, não pode isso, não, né? Mas bem, né, o jurídico é exatamente isso, né? É a contraposição de argumentos, né? O direito é isso. Ganha quem tem sempre a melhor narrativa. Outra coisa que o decreto estabelece: estimular a participação da sociedade no debate. Quer dizer, não é assim, olha, a campanha está dizendo que a história do Brasil é essa. Quem não gostou é uma minoria desprezível e esses são pessoas do mal. Não! Pelo amor de Deus, a lei está dizendo que é um debate, não é? E que as informações têm que representar e ser dadas a diferentes segmentos sociais. Quer dizer, para todas as pessoas, independente se elas concordam ou não com o governo. É lei, gente, tá? Não é a minha opinião, não é o que eu acho, tudo bem? É um decreto que está em vigência. Não é? Valorização da diversidade étnica e cultural e respeito às questões raciais, geracionais, de gênero e de orientação sexual. Quando você retira o direito à voz, não é? Ou diz aqui de novo, aqui embaixo, ó, valorização de linguagens e canais direcionados a diferentes segmentos do público. Quando você diz que algumas pessoas são do bem, não é? Oficialmente, num órgão de comunicação institucional, e as outras todas que não concordam com você, ou que acham que as suas ações não são legais, são do mal, você não está simplesmente sendo antiético, imoral, agindo como uma criança, como alguém que não sabe o que está fazendo, certo? Como uma coisa que é absolutamente não é profissional. Mas, para além disso, você está infringindo uma lei, certo? Que estabelece que a comunicação pública não pode ser feita dessa maneira, em qualquer esfera. Aqui, especificamente, do Poder Executivo Federal, certo? Então, não é porque eu acho isso, não é porque eu e todos os autores que estão citados aqui, né, e na aula posterior, estão dizendo que é errado fazer isso. É porque a lei, inclusive, está dizendo que é. Certo? Tudo bem? Era isso, gente, para a nossa discussão aqui hoje. Só voltando aqui o que vocês estão dizendo. Seria como se não fosse trágico. Às vezes observo o cenário em que estamos e penso, como chegamos até aqui? O que fizeram com esse país? O pior disso tudo, dinheiro que deveria ser usado no combate à pandemia. O pior disso tudo é que provar por A mais B que está errado, mas o cidadão quer acreditar no alecrim dourado que nasceu no campo. Letícia completou aqui, sem ser semeado. Professor, Diga aí, Simval. cara, aula pesada, complicado você mostrar essas fragilidades. Professor, eu fico olhando assim, eu fico tipo, ai, gente, então, né? Nossa, vai de mal a pior, professor, pelo amor de Deus. Ai, credo. A ideia aqui não é meter o pau, né? Fala, nossa, que coisa absurda. Claro, é absurdo, né? Porque por conta dos argumentos que a gente está colocando aqui. Mas a ideia é, na verdade, usar isso como exemplo do que não fazer, não é? E coisas do que a gente pode fazer. Não é dizer que tudo está errado, né? Mostrei para vocês aqui práticas legais da Prefeitura de Goiânia, da Prefeitura de Aparecida, da Fiocruz, do Estado de Goiás. Tem como fazer certo, não é? Respeitando as pessoas, não é? Atendendo ao que está na legislação.
certo? Mas, infelizmente, a opção, né, tem sido de alguns setores aí da comunicação pública de agir dessa forma, né, que é absolutamente lamentável, certo? Mas é isso, não sei se vocês têm, gente, mais alguma questão, Professor, problema? Professor, Diga aí, Otacílio, pode falar. na sua opinião, por esse comentário aí da SESCOM, pelo menos ao meu ver, parece muito uma opinião particular, né? Você diz da SECOM? Isso, quem respondeu. Vamos dizer que foi uma visão muito privada do assessor que tomou as dores pela crítica e disparou respostas, vamos dizer, entre aspas, aleatórias. Mas quando a gente vê outros órgãos do governo federal fazendo coisas ridículas, na sua opinião, seria um modelo de, digamos aí, seguidores do Bolsonaro, digamos assim, ou de fato seria uma falta de profissionalismo danado de, peraí, o que eu fui contratado para fazer? Eu acho. E entender. Eu acho que é um pouco das duas coisas, porque aí assim a gente tem que conseguir separar. É uma falta de profissionalismo, sim, no sentido da comunicação pública, porque a gente acabou de ver aqui, são violações de preceitos básicos, né, da comunicação pública, inclusive não só de como ela deve ser feita, mas também da legislação, né, que estabelece critérios mínimos. Mas do ponto de vista político, né, a gente consegue enxergar, sim, né, é uma estratégia de comunicação política para mobilizar as pessoas, né, que, como a gente vai chamar, o fã-clube, né, que gosta de proliferar aí, né, discurso de ódio, para mobilizar essas pessoas para que elas apoiem, né, ações truculentas de desrespeito, né, de promoção de cisão, né, na sociedade. Nenhuma atitude de respeito, gente, isso a gente precisa, né, qualificar quando a gente for fazer algum debate nesse sentido. Nenhuma atitude de diálogo a gente pode considerar que é de polarização. Polariza quem sempre está tentando dizer que o outro é do mal, que o outro não presta, que o outro é isso ou aquilo, né? Isso é uma tentativa de criar uma cisão, de dizer nós e eles, né? Isso é um problema em termos de comunicação pública, porque você não pode falar para nós ou eles, não tem eles e nós em comunicação pública. Tem apenas nós, que somos, no caso do governo federal, o Brasil, a sociedade brasileira. Você precisa falar para essas pessoas, não para quem votou no governo, né, que vai passar. Né? Se for reeleito, inclusive, daqui a 8 anos acaba. Né? Acaba, não tem jeito. Né? A não ser, enfim, né, que, sei lá, a gente edite aqui um referendo, né, aconteça um plebiscito, sei lá, né, e a gente tem aí um cara, né, no poder por 20 e tantos anos. Aí, claro, teria que mudar a legislação, né, ou, de novo, desrespeitar o que tem, né, na Constituição, na legislação própria que regula os exercícios dos mandatos políticos, né? Mas eu acho que tem um pouco dos dois, né? Tem uma comunicação política, né, nesse sentido de promover o desprezo, o ódio, né, a tentativa de desqualificar, né, qualquer discurso que vai contra o que eu penso, não é? Que é muito infantil, né? Mas é uma estratégia pensada, sim, em termos políticos, tá? Aqui é a minha avaliação, tá, sobre isso. Mas olhando para a comunicação pública, tentei mostrar aqui para vocês, né? Por tudo que a gente vê nos manuais, na literatura acadêmica, na legislação, inclusive, está tudo errado, certo? Tinha outra pessoa que queria falar, não sei se eu respondi, Otacílio. Sim, sim, é mais para entender a opinião mesmo e debater o assunto. Obrigado. Tinha outra pessoa que queria falar, eu acho, não? Sou eu. Diga aí, Eliel. Depois de tu ter comido o governo ao vivo, assim, só tenho uma dúvida. Questão da penalidade. Você falou que é questão de crime, né? Quando acontece essas coisas, tipo, de dar informação errada e não voltar atrás, qual que é o tipo de penalidade? Tipo, é uma multa que eles pagam, algo assim do tipo? Eu não tenho conhecimento claro das punições que a gente tem para isso. O que aconteceu, por exemplo, né, com os pedidos de informação que são desrespeitados, né, principalmente pelo governo federal, né, mas por outros entes também, tá? No governo estadual, por exemplo, logo quando o Caiado assumiu, teve um problema com os dados da Secretaria de Segurança Pública, se eu não me engano. Não sei se alguém lembra disso, né?
que eles tornaram sigilosos o número de assassinatos cometidos pela polícia, alguma coisa assim, né? Era alguma relação, algo relacionado à segurança pública em Goiás. Eles tornaram os dados sigilosos e pronto, né? E aí as pessoas recorrem geralmente ao Ministério Público, né, a algum tipo de tribunal que vai fazer uma avaliação sobre a garantia, né, em lei da possibilidade do governo fazer aquilo ou não. No caso específico do governo federal, né, que eu li um pouco mais, o Bolsonaro, especificamente, qual é o problema que tem? É algo que está sendo julgado no STF. Não sei se já teve um julgamento, tá? Até onde eu acompanhei, até final do ano passado, o STF ainda ia julgar essa matéria. Qual é o problema quando o Bolsonaro, tá, o presidente, não o perfil institucional do Planalto, da SECOM, o presidente, tá, o perfil pessoal dele, quando ele bloqueia um jornalista ou um jornal? Se a gente olhar do ponto de vista da comunicação pública, a gente pode argumentar: ah, o perfil dele é pessoal, mas nesse momento ele está presidente da República. Então ele está usando aquele canal como um canal de comunicação pública. Ele, inclusive, dá publicidade para vários atos ali, né, ações do governo dele, apenas no perfil pessoal dele no Twitter. Muita coisa não vai para o perfil da SECOM, do Planalto, apenas ele publica, não é? Inclusive, às vezes, publica antes, né, dias antes. E às vezes só depois isso vira um release, uma nota oficial. O problema aqui a gente teria um argumento, né? Ah, isso é ilegal, não é? Pelo ponto de vista do decreto que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tem que dar ampla publicidade para essas coisas, não é? Por outro lado, o que a PGR, inclusive, argumentou, a AGU, perdão, a Advocacia Geral da União, o que ela argumentou é: o presidente, quando ele está usando o perfil pessoal dele, ainda que ele dê publicidade, não é, a ações do governo que estão representando o Estado naquele momento, ele está falando como cidadão, não é? Embora esteja num cargo público, ele está usando o perfil pessoal dele como cidadão. Por isso, aí fica, é o que eu estou dizendo para vocês, ganha quem tiver a melhor narrativa, quem conseguir construir o melhor argumento, não é? Esse pedido, né, alguns jornais levaram para o Ministério Público e depois a questão foi parar no STF. Né? Ela ainda, até onde eu acompanhei, não foi julgada, não é? Mas a posição, até o momento, é de que não há exatamente um consenso nesse caso específico do Bolsonaro. Se a gente pegar os perfis oficiais ou institucionais da SECOM, do Planalto, do governo, enfim, estadual, municipal, aí não parece ter dúvida, né? Porque é um perfil institucional, não é um perfil pessoal, certo? Então não teria, assim, um conhecimento profundo para te dizer qual exatamente é a punição, tá? Mas eu consigo dizer, né, a gente basicamente lendo o decreto, que isso é uma violação, né, do que está colocado ali, certo? Não sei se eu respondi, Eliel. Mais alguém, gente? Alguma questão? Problema? Fale isso não, professor, problema. Fale isso não. Comentário, talvez. Diga aí. Ninguém? Senão a gente Você tá. não ouviu nada que eu disse, né? Desculpa, Simval, fala aí. Não, é que eu acho que eu tava com o microfone fechado, é que meu computador tá travando. Eu disse que só agradecer pela aula, professor, como sempre. Excelente, muito rica em conhecimento. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a vocês pela participação aí. Eu só tô cumprindo meu dever. Diferente da SECOM, né? Gente, acho que é isso então, né? Chega, né? Falei demais também, né? Falou 10, nada, falou 10 e essencial. 20. Então, boa Obrigado. noite e até a próxima. Obrigado a vocês, gente. Boa noite. Valeu. Até amanhã. Professor, Diga aí, Simval, pode você falar. conhece o trabalho do Paulo Henrique? Conhecia, no caso. Conhecia, ele já faleceu. Do Paulo Henrique Amorim? O Língua Afiada? Isso, Sim. Conversa Fiada?
É muito bom. Nossa, Ele, professor, ele foi e sempre será uma das minhas inspirações para o jornalismo. ele é fantástico. Impecável. Ele é fantástico. Como todo crítico, às vezes ele pesava a mão em alguns Sim, momentos, né? Mas eu acho que muito bom, né? Ele sempre a escreveu gente não peças deve muito boas. desmerecer por conta da crítica, mas era uma crítica muito contundente, né, professor? Ele era bem Sim, incisivo ali. sim, né? Acho fantástico. Você percebeu, professor, que o Spotify tirou o podcast dele do ar? Não fiquei sabendo, não. Nossa, eu fiquei muito chateado porque eu acompanhava. Você procura lá agora, você não encontra mais. Eu não sei Uai, se é a mas família dele ou se foi a própria rede. eles deram um motivo? Se é Não, alguma coisa em tá, algum só não lugar? encontra mais. Estranho, hein? Pois Não é, fiquei acho que sabendo disso, só não. arquivo agora no YouTube pra gente encontrar. Esquisito, né? É, vou dar Hashtag uma olhada. chateado. Vou dar uma olhada nisso, mas Tá não bom, fiquei sabendo, não. Uma mas pena, realmente, uma né? pena. Era um trabalho de apuração muito bom. Sim, né, o trabalho dele é muito bom. Do Paulo Henrique Amorim, PHA. É meu ícone. Obrigado, professor. Até a próxima. Até amanhã. Valeu, Simval. Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Parar aqui.